Boa noite, estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com a doutora Mary Cristina Amaral Gonçalves. A doutora Mary é promotora de Justiça do Ministério Público Estadual e atua na Promotoria Especializada de Meio Ambiente e Urbanismo. Boa noite, doutora Mary, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Doutora Mary, a gente queria começar falando um pouco sobre os desequilíbrios ambientais, né? Para a gente poder entrar na atuação da promotoria em si. A gente percebe atualmente, a sociedade tem percebido atualmente, que o impacto maior que tem exercido sobre o meio ambiente, os efeitos que isso tem trazido, né, tem tido. Por que razão isso tem acontecido? Bem, na verdade é um somatório de fatores, né? Dentre eles, o desenvolvimento, a questão da utilização dos recursos naturais em larga escala e o crescente aumento da população humana, né? Então, esses são, assim, eu particularmente considero os principais focos, né, originários dos diversos desequilíbrios que afetam o meio ambiente e, por conseguinte, nós mesmos. Nesse sentido, então, nesse aspecto, de que forma atua o Ministério Público? Bom, a instituição Ministério Público, constitucionalmente, tem uma série de atribuições. Dentre elas, a defesa do meio ambiente, garantindo que ele tenha um padrão mínimo de qualidade para a sobrevivência dos seres humanos. E nesse aspecto, nós temos uma promotoria especializada em Rio Branco e nas demais cidades do interior nós temos uma promotoria que é genérica, mas que atende também às demandas ambientais. Certo. Recentemente a gente viu o caso do Igarapé São Francisco, né? Foi uma coisa que abalou a cidade inteira, porque jamais tinha acontecido o transbordamento, jamais tinha acontecido com aquela intensidade, né? Tinha atingido tantas famílias, né? O que a senhora acredita que tenha levado ao problema? O que tem acontecido ao longo do Igarapé que provocou o problema e de que forma isso vem sido trabalhado? Bem, na verdade, o foco da promotoria ambiental de Rio Branco hoje tem sido na questão do resgate das condições ambientais favoráveis a que o Igarapé não mais volte a apresentar aquele nível de transbordamento. Foi uma situação que gerou uma demanda bastante intensa de procura de pessoas, né, que foram afetadas, que nunca antes haviam sido atingidas, e a gente atribui a uma série de fatores. É bem verdade que no decorrer da investigação das causas do problema, uma delas foi o índice pluviométrico naqueles dias, né, 22 e 23 de março, que naqueles dias choveu o equivalente ao que choveu durante o mês de janeiro todinho, né? Então foi mais ou menos por volta de 126 milímetros de chuva nesses 2 dias. Então houve esse fenômeno natural. Mas, somado a isso, a gente tem um curso d'água extremamente afetado pela atividade humana. Então, é muito lixo, muito lixo, muito lixo depositado. O assoreamento, porque as margens estão gradualmente sendo alteradas, a mata está sendo retirada, as pessoas estão ocupando a margem, né, irregularmente, e está havendo, na verdade, um movimento de terras que vai convergindo para o leito do rio e vai fazendo com que ele se transforme, fique a cada vez mais raso e o transbordamento seja inevitável. Então, a gente tem trabalhado em 3 linhas de ação, basicamente. A limpeza, que é aquela coisa quase que manual mesmo, a retirada do lixo, e nisso a gente tem envolvido várias instituições, desde o Exército até o órgão de limpeza da Prefeitura. E então, a gente tem a limpeza, o controle feito pelas fiscalizações federal, através do IBAMA, estadual, através do IMAC, e municipal, através da Gerência de Fiscalização. E o trabalho de educação ambiental, também ao longo do Igarapé São Francisco, passando pelos vários bairros, numa tentativa de atingir a educação formal, aquela das escolas, e uma educação comunitária, através das igrejas, através dos centros comunitários, através da imprensa. Então, a gente vem desempenhando um trabalho mais ou menos conjunto nessas 3 linhas de ação.
E a particularidade é justamente o envolvimento de várias instituições, das 3 esferas do poder, seja da União, do Estado ou do município. Existem outros mananciais com o mesmo problema do São Francisco? Como é que está a situação em Rio Branco, ou até mesmo no estado, com relação aos igarapés, até mesmo aos rios? Existe um comprometimento quase que total dos cursos hídricos. Não é à toa que o mundo inteiro está preocupado com a água, porque hoje, apesar de haver uma preocupação a nível mundial, pouco se tem feito em resgate à qualidade da água. E o que a gente observa é que todos esses cursos d'água que cortam um centro urbano, os dejetos, as águas servidas são todas dirigidas para esse curso d'água. E, afora isso, tem a questão do desmatamento, da retirada da mata ciliar, que é o que auxilia a manutenção da saúde, vamos dizer assim, do curso d'água. E aí, em cidades maiores como Rio Branco, isso do ponto de vista do estado do Acre, né? A gente tem outras agressões, que são os abatedouros, que são os frigoríficos, que são os laticínios, que acabam também dirigindo os seus rejeitos para o curso hídrico, o que causa uma série de problemas. Isso além dos rejeitos, além de o lixo orgânico, tem sido detectado também o descarte de produtos químicos nessas fontes d'água? Tanto produtos químicos, né, quanto material sólido, garrafas, né, como eu já disse, na verdade não só no Igarapé São Francisco, mas em toda a sua bacia que envolve o Igarapé Batista, o Igarapé Amaro, Dias Martins. Nele a gente encontra uma grande quantidade de lixo, uma grande quantidade de rejeitos industriais, principalmente de marcenarias, de serrarias, que o pó de serra, né, e também, além disso, o esgoto doméstico. Além desse impacto nos cursos d'água, que outros problemas, que outros crimes ambientais a gente encontra nas cidades? Em razão de nós estarmos em meio a uma floresta tropical e um ecossistema especialmente protegido, diversas são as práticas que são consideradas crimes ambientais. Então, a gente tem principalmente o desmatamento das matas ciliares, da área de preservação permanente que margeia qualquer curso d'água, né? A gente tem muita abate de animais, ainda tem assim caça predatória, tem a questão, nesse momento a gente está prestes a vivenciar um momento crítico, que é a questão das queimadas, né? E a queimada ela tem uma particularidade que é não só provocar uma série de eventos danosos ao meio ambiente, como ela pode provocar eventos danosos que causam prejuízos a terceiros, porque não necessariamente quem provoca a queimada consegue controlá-la. Então, é comum passar para a propriedade dos vizinhos e trazer uma série de prejuízos. Tem algum trabalho feito com organizações que trabalham com produtores de grande, média e pequena escala, no sentido de prevenir as queimadas ou de orientar com relação a isso? Temos. A gente sempre participa, junto com o IBAMA, junto com o IMAC, das ações educativas e, é claro, também pelo perfil da instituição Ministério Público, ela tem que participar necessariamente das ações repressivas. Então, nós temos uma série de ações criminais já ajuizadas, responsabilizando pessoas pela prática danosa da queimada, embora ainda muito se propague que não é uma prática danosa, é uma técnica. Só que é uma técnica extremamente rudimentar e que hoje a gente tem certeza que os malefícios que ela traz tende a fazer com que ela venha a ser gradualmente extinta do nosso cotidiano. Doutora, como forma de prevenção, a gente a senhora falou um pouco sobre a questão do impacto das indústrias, das empresas ao longo dos cursos de água, mas como existe algum mecanismo, por exemplo, o registro de indústrias, tem algum mecanismo, algum documento, alguma exigência com relação a formas de prevenção de impactos? Para eu registrar uma indústria hoje, eu passaria por uma fiscalização, eu teria algum tipo de documento, teria que apresentar com relação à prevenção de impactos? Na verdade, a quase que totalidade das atividades, sejam elas
industriais ou até mesmo as comerciais, elas exigem um licenciamento ambiental prévio. O que a gente tem muito ainda, isso não é só a nível de Acre, mas a nível de Brasil, é que os empreendimentos eles se instalam e só depois que recebem uma primeira autuação, uma primeira visita da fiscalização, é que eles procuram algum tipo de regularização. E aí, quando procura essa regularização, o empreendimento já está instalado, já está causando um dano ambiental, seja poluição sonora, seja poluição dos cursos d'água, seja poluição atmosférica. E aí a gente vem com as medidas paliativas, mas o correto é, a cada empreendimento instalado, corresponda todo um licenciamento que passa, aborda a questão ambiental. E aqui no Acre, vocês têm observado com relação a essas indústrias, elas têm preocupação, têm demonstrado preocupação, por exemplo, com o destino do lixo, com o destino com o tratamento de efluentes? Qual é a realidade no nosso estado atualmente? Bem, na verdade, como qualquer empreendedor, os nossos não são diferentes. Essa preocupação com uma adequação dos rejeitos ou com não perturbar a tranquilidade, o sossego da vizinhança, isso implica em um custo. E esse custo normalmente é rejeitado pelo empreendedor. Então, se ele puder praticar a atividade de uma maneira menos onerosa, ele vai optar por isso. O que tem acontecido é que a gente tem procurado, junto com o IMAC, junto com o IBAMA, fazer uma fiscalização em cima das atividades, e a gente funciona também muito recebendo denúncias, né? A população que está incomodada ali por uma determinada atividade nos procura na promotoria, a gente registra a denúncia, essa denúncia pode ser feita pelo telefone também, e aí a gente instaura um processo de investigação. Normalmente a gente verifica que esse empreendimento não está plenamente regularizado. E aí o órgão ambiental determina uma série de medidas que ele deve adotar para minimizar ou extinguir o impacto que ele esteja causando. E como é o trabalho de vocês junto aos órgãos ambientais? É mais no sentido de exigir uma fiscalização, de orientar? Como é que funciona essa relação? Pelo perfil da instituição, nós temos uma série de atribuições, como eu já disse antes. E uma delas, eu costumo dizer que nós exercemos uma suprafiscalização. Então, a gente faz uma fiscalização do trabalho dos órgãos ambientais. E quando nós recebemos uma denúncia de um cidadão, essa denúncia vai ser investigada, a gente requisita, através de um instrumento que nós temos, que é a requisição, que o órgão ambiental, que qualquer instituição, seja da União, do Estado, do município, ela tem a obrigação de nos responder, e nós devemos dar um prazo mínimo de 10 dias para que eles nos respondam, e nos informar a respeito da veracidade ou não dessa denúncia, da proporção ou não dos danos que estejam sendo causados. Então, na verdade, a sistemática é essa. A gente requisita dos órgãos ambientais e eles, na verdade, não têm a faculdade de responder ou não. Eles têm que responder sob pena de responder criminalmente por desobediência ou prevaricação. Uhum. Doutora Mary, a senhora falou com relação à participação da população. E a gente vai para um rápido intervalo, e aí eu gostaria de pegar isso no próximo bloco para a gente ver como é que a população está reagindo a toda essa questão de denúncias, de participar nesse processo. A gente volta já já. Estamos de volta com Ideias da Aldeia, numa conversa com a doutora Mary Cristina, que é promotora de Justiça da Promotoria Especializada de Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério Público Estadual. Doutora Mary, a gente estava falando da participação da sociedade, né? E a gente falou muito no primeiro bloco sobre os impactos que a gente tem observado aqui em Rio Branco, que é a maior cidade do estado. Mas eu lhe pergunto, então, qual é a participação que os indivíduos
nos outros municípios do estado tem com relação aos impactos ambientais? O que pode ser gerado da atuação dos municípios de impacto para todo o estado? Bem, na verdade, aqui na nossa situação do município de Rio Branco, a nossa situação é bastante delicada, porque o nosso manancial, o curso hídrico que abastece Rio Branco é o Rio Acre. E o Rio Acre, ele nasce numa região bastante antropizada, numa região onde a gente observa uma ação humana bastante intensa, principalmente em relação a desmatamentos. Então, o que a gente vem observando ao longo do tempo, isso comprovadamente, professores da universidade, pesquisadores, vêm já comprovando uma diminuição na quantidade de água desse curso hídrico. Isso é extremamente preocupante porque é a nossa sobrevivência que está em risco, que está em jogo. Então, a questão da pavimentação das BRs, a valorização das terras na região do Baixo Acre, tem feito com que tenha se intensificado a ação humana naquela região e, com isso, mudando as características desse curso hídrico, que, como eu já disse, é extremamente importante porque ele abastece Brasileia, Itaçolândia, Chapuri, e Rio Branco, né? Então, fora as cidades mais abaixo, e a gente vem observando que não só a questão da poluição pelas águas servidas, pelo esgoto, mas os desmatamentos nas nascentes também tem preocupado muito. E isso reflete aqui nas maiores cidades como Rio Branco, então? Na verdade, uma das características dos danos ambientais é que eles não são locais, né? Eles têm uma proporção que a gente não pode, já em princípio, imaginar quais sejam, né? Então, uma das características dos danos ambientais é que eles são transfronteiriços, né? Extrapolam os limites do local onde ele está acontecendo. Ele vai se deslocando e causando impactos inimagináveis. Doutora Mary, a gente, muitas vezes, equivocadamente, a gente tem uma visão do Ministério Público como um órgão repressor, né? Porque fiscaliza, porque garante a aplicação das leis. Mas como é que o Ministério Público funciona, por exemplo, na discussão de políticas públicas, de estar interagindo com a sociedade? Na verdade, a gente vem fortalecendo esse aspecto da atribuição do Ministério Público, seja no fortalecimento da questão da formação de conselhos, conselho estadual, que nós temos e até bem atuante, os conselhos municipais de meio ambiente, que é uma forma da população interagir na definição de políticas públicas e, assim, numa atuação mais direta, exigindo, às vezes por mecanismos extrajudiciais e às vezes com o ajuizamento de ações civis públicas, uma melhor definição na questão de política fundiária, como recentemente a gente está trabalhando na questão dos poceiros, uma política de habitação que seja mais adequada à nossa realidade, a exigência de políticas do trato da questão do saneamento, que é um dos principais problemas a nível mundial, né? A questão do que fazer com águas servidas e com lixo, e bem como tratar a água para consumo. E o Ministério Público tem desenvolvido um trabalho bem significativo nessa questão de um contato com a comunidade, fortalecendo a questão da cidadania e fazendo com que o cidadão seja mais cônscio dos seus direitos e dos seus deveres, porque cidadania tem uma dupla face, direitos e deveres. A senhora comentou o trabalho com os poceiros, né? Esse contato, essa discussão que está havendo com os poceiros. Em que pé está esse trabalho? De que forma essa atuação do Ministério Público vai promover ou vai trabalhar essa questão da busca de uma alternativa para a situação deles e até mesmo para a questão ambiental, já pensando nesse enfoque do trabalho da promotoria do meio ambiente? Bom, a nossa relação com eles, na verdade, decorre justamente do enfoque da questão ambiental. Então, a gente vem percebendo que problemas fundiários no Estado são bastante sérios realmente, que tem uma série de implicações, e o que nos fez ter esse contato maior foi, inicialmente, há 3 anos atrás, a detecção de que eles não tinham, por mais que quisessem, eles não tinham a possibilidade de
exercer suas atividades rurais de forma regulamentada. Então, nós trabalhamos junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, propiciando para que eles pudessem ter acesso a um licenciamento ambiental das suas atividades. O que ocorreu, Cleis, é que pela timidez, pela fragilidade dos órgãos ambientais, eles não foram capazes de detectar uma série de irregularidades que ao longo do tempo foram se mostrando. Então, em janeiro último, os Ministérios Públicos, o estadual e o federal, em conjunto, baixaram uma recomendação orientando para que não houvesse mais o licenciamento das atividades em áreas de posse. Isso tem provocado uma série de protestos e uma polêmica por parte deles, e a gente vem fazendo um trabalho de esclarecimento do porquê do nosso posicionamento dessa forma. E também buscando alternativas para que eles possam exercer as suas atividades de maneira orientada, de que não sejam danosas e que eles possam se regularizar até para obter financiamentos nas instituições bancárias, etc. E está havendo a participação dos órgãos, das organizações de representação desses produtores? Como é que está sendo a participação deles? Bastante intensa, nós temos uma procura bastante intensa dos sindicatos, dos trabalhadores de Rio Branco, do Simpasa, da CUT. As organizações estão bastante mobilizadas, já nos descobriram, não como adversários, mas como parceiros na busca de políticas públicas que melhor definam condições de vida mais digna. E recentemente nós tivemos um encontro no Teatrão, na verdade foi na quinta-feira, e nós tivemos uma participação de aproximadamente 500 pessoas, trazidas da zona rural, e aí nós contamos com o apoio da CEATER, que propiciou o transporte dessas pessoas, e a gente os ouviu e as suas reivindicações, e uma das coisas que a gente percebeu como muito necessária é a nossa saída do gabinete para o local onde eles estão. Então, tem uma série de irregularidades que eles mesmos denunciaram, que eles se sentem prejudicados e que exigem, na verdade, a nossa presença lá, em campo, realmente. Para orientar. Para, na verdade, muitas vezes cobrar uma fiscalização mais intensa por quem de direito e também para fazer algumas autuações destinadas a quem insiste em se manter à margem da lei. A senhora, aí puxando um pouco essa questão desse trabalho com a sociedade, a senhora falou também no primeiro bloco a questão das campanhas educativas com relação à preservação do meio ambiente, mais direcionado para a questão do São Francisco. O que vocês têm no Ministério Público, na promotoria de meio ambiente, em termos de trabalho nas escolas com educação ambiental, sobre educação ambiental? Bem, na verdade, nós até para o lançamento desse trabalho com o São Francisco, nós produzimos um vídeo de 5 minutos mostrando o saudosismo que a população tem a respeito das condições do Igarapé São Francisco de outrora, onde se pescava, lavava roupa, se utilizava como atividade de lazer realmente, de banho e tal, e a situação de como ele está hoje. E aí a gente tem tentado chamar o cidadão a refletir sobre o que ele pode fazer para melhorar a situação, sendo ele um vizinho do Igarapé São Francisco. Então, a gente sabe que para resolver o problema seriam necessários esforços e, com certeza, muito dinheiro para, inclusive, realocar famílias. Mas como a gente tem consciência de que isso não é imediato, a gente tem procurado trabalhar a comunidade no sentido do que ela pode fazer para minimizar a situação que hoje se encontra. Porque a gente tem uma série de rejeitos jogados no Igarapé São Francisco que a gente vê que são próprios de uma conduta das pessoas inadequada. Então, a gente encontra colchão, fogão, geladeira, resto de carro que não foram parar por acaso lá, foram jogados. Então, com essas pessoas, com esses empreendimentos, a gente vem tentando fazer um trabalho educativo de modo que eles vejam o Igarapé com outros olhos, né? E não só o Igarapé São Francisco, mas como qualquer
recurso natural, que é uma coisa esgotável, que é uma coisa que foi uma criação divina, que, portanto, a gente não pode imitar, refazer, né? Então, o caminho é, na verdade, conservar da forma como ele se apresenta. E como é que tem sido a aceitação da população? Vocês têm percebido que as pessoas têm se sensibilizado com a questão? Implica numa mudança de comportamento, e isso é um processo muito lento, requer muita paciência, requer investimento, requer esforços. Agora, a gente tem tido uma boa receptividade para o trabalho. A gente encontra muitas pessoas dizendo que bom que alguém está tomando iniciativa, que bom que as coisas tendem a se encaminhar de uma maneira diferente e não para o fatalismo da imprestabilidade do igarapé. Mas a gente também, por outro lado, observa muito que há uma resistência. As pessoas ainda continuam vendo aquele local como um local pertencente a ninguém e que pode servir como depósito de qualquer sujeira, né? Então, há toda uma programação de se atingir as pessoas de diversas formas. Então, nas igrejas, então o líder religioso, ele vai estar de vez em quando lançando uma mensagenzinha, alguma coisa bem subliminar, que vai ficando. E a gente tem também a pretensão de ter como parceiro as crianças, porque quem tem criança em casa sabe que as crianças são grandes fiscais, seja do trânsito, seja da questão do lixo, das questões ambientais como um todo. Então, trabalhando nas escolas, a gente pensa em gradualmente ir revertendo comportamentos que não são adequados para uma vida em sociedade. E a gente pensa muitas vezes que o impacto ambiental, o desequilíbrio ambiental é provocado por empresas, por indústrias, pela a vida moderna, né? Como é que a gente poderia, enquanto cidadão, como é que a pessoa que está em casa assistindo a gente agora, como é que as pessoas comuns do dia a dia, nós podemos ajudar? Como é que nós podemos agir nesse sentido? Qual é o papel da gente, de cada um de nós na sociedade, nesse sentido? Na verdade, com a observação cotidiana de hábitos simples nossos, como onde é que vai o lixo da nossa casa? É muito comum a gente ver as pessoas aqui pela região varrendo e jogando as sujeiras nos coletores de água pluvial. Isso é extremamente danoso, porque naquele evento, por exemplo, do transbordamento do Igarapé São Francisco, o que a gente observou? Que a água estava retornando, né, atingindo as nossas casas justamente a partir daquela canalização de água coletora da chuva. Uma outra coisa que é muito corriqueira e que a gente poderia rever na nossa casa, não é assim tão caro, para onde é que estão indo as nossas águas servidas? Elas têm um reservatório, elas têm um depósito em casa, aquela fossa séptica que a gente antigamente utilizava e que possivelmente vai ter que retornar, ou ela cai na água coletora da chuva e vai direto para o igarapé. Então, são coisas muito simples que a gente não observa no dia a dia, mas que tem uma grande contribuição para a modificação para pior, diga-se de passagem, das nossas condições ambientais. E, doutora Mary, como é que um cidadão pode entrar em contato com o Ministério Público para fazer uma denúncia? Como é que a gente pode trabalhar a formação de fiscais, né, do povo, fiscais ambientais? O que a gente pode fazer? Bem, na verdade nós temos uma série de meios de ação. A pessoa pode ir pessoalmente lá na Promotoria do Meio Ambiente e fazer a sua denúncia, vai ser reduzido a termo, quer dizer, nós vamos registrar a denúncia da pessoa e instaurar uma investigação. Ou ela pode pegar o telefone, querendo ou não se identificar, para nós é irrelevante isso, e fazer a sua denúncia, que também será igualmente registrada e posteriormente investigada. Agora, Cleisa, é interessante a gente divulgar que muitas vezes a nossa resposta não vem na expectativa de tempo da pessoa que fez a denúncia, mas isso não significa que nós não estejamos investigando. É que nós não temos uma estrutura própria de investigação. A gente solicita para o IMAC, para o IBAMA, para a Secretaria de Agricultura, enfim, e a gente depende dos laudos que eles nos encaminham. Mas com certeza as denúncias são registradas e são encaminhadas. Vocês têm um número 0800 90 20 78. Né? Esse número a gente pode ligar e pode fazer
denúncias, então. Na verdade é um atendimento eletrônico na qual o denunciante ele vai fazer a opção de acordo com o teor da sua denúncia. É um telefone genérico, né, de denúncias do Ministério, que o Ministério Público pode encaminhar. Então, é na área de criança e adolescente, é na área ambiental, na área do controle da atividade policial. Então, o usuário vai fazer a opção, né, de acordo com a indicação da gravação, a respeito do que ele pretende denunciar. Mas é um sistema bem eficiente, que a gente vem recebendo já algumas denúncias através desse 0800, ou, como eu já disse, diretamente na promotoria. Então, só reforçando o número, para quem tiver interesse em ligar, entrar em contato com o Ministério Público, fazer qualquer denúncia da natureza que a senhora falou, 0800 90 20 78. Doutora Mary, a senhora também é formada em biologia, né? Aí, por último, eu queria lhe perguntar, esse seu interesse todo pela área ambiental se deu em função dessa sua formação também em biologia? Eu acredito que sim. Eu acho que a minha dupla formação, vamos dizer assim, me deu essa possibilidade, essa sensibilidade maior. Porque recentemente eu também faço o mestrado em ecologia e cada vez mais me torno consciente de que alguns setores da sociedade são chaves para uma modificação de uma tendência mundial. E eu acho que no nosso país essa instituição pode e deve ser o Ministério Público. Então, o meu interesse, eu acho que o meu objetivo em termos de trabalho é fazer com que a gente possa encaminhar soluções, seja partindo do cidadão individualmente, seja partindo dos governantes, no sentido de que a gente possa ter um ambiente um pouco mais saudável e mais protegido das inúmeras formas de agressão advindas do próprio ser humano. Nós desejamos, então, sucesso à Promotoria de Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério Público, como a todo o Ministério Público, né, que os resultados afetam diretamente a nossa vida. E agradecemos muitíssimo a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigada. Nós é que temos a agradecer a oportunidade de divulgação do nosso trabalho. E nós vamos ficando por aqui com Ideias da Aldeia e nos encontramos no próximo programa. Lembrando que estamos chegando nas 22 cidades do nosso estado. Até a próxima.